Olá, eu sou a Júlia, ginecologista, Eu sou a Carolina e sou nutróloga. e esse aqui é o nosso Pausa Podcast. Seria mesmo uma pausa? Ou seria um renascimento Um novo momento. para se redescobrir, enfrentar as possíveis adversidades, mas jamais se entregar. É muito cedo para se falar em envelhecimento, mas é tempo suficiente para se sentir cada vez mais madura e mais segura. E afinal, se realmente for uma pausa, que seja apenas para respirar e voltar mais forte do que nunca. Então a gente se conheceu, né, Júlia, esse ano, e a gente achou esse assunto tão pertinente, tão importante de seguir falando a respeito, de trazer cada vez mais informações, agregar, trocar ideias, porque realmente esse momento da vida da mulher é tão especial. Falar sobre perimenopausa e menopausa é um assunto que atrai os olhares e que cada vez mais nos encanta também. É verdade. Por isso nós decidimos unir forças para trazer informação de qualidade, baseada em estudos científicos, para falar não só da ginecologia, dos hormônios, mas também de toda a nutrologia, que é tão importante, tão desafiadora nessa fase das mulheres, né, Carol? É um momento extremamente desafiador, a gente encontra queixas que se repetem e que a gente, claro, que tem que individualizar, mas entende o contexto geral, como que isso vai acontecendo com as mulheres. São mudanças realmente bastante perceptíveis e bastante marcantes nesse novo momento da vida da mulher. E sabe que o que é curioso, assim, não só apenas é tão difícil, mas também o que a gente acaba percebendo, e foi muito o que nos motivou a fazer esse podcast, é que muitas vezes as mulheres estão num momento que é difícil por vários motivos, com vários sintomas, com várias angústias, e elas vão nos consultórios e escutam que isso é normal, é assim mesmo, faz parte do envelhecer. Ou esperar um exame alterado para poder fechar algum diagnóstico que a gente sabe que vem acontecendo e vem chegando na vida dessa mulher e trazendo uma revolução. É verdade. E assim, como é importante que as mulheres se sintam escutadas, se sintam acolhidas, porque é difícil mesmo, são muitos os desafios, e é por isso que a gente está aqui. A gente fala muito em validação das queixas, né? Importante que essas mulheres se sintam validadas, né? Para que elas não sintam aquela sensação desagradável de que com o tempo, eu tô muito poliqueixosa. A frase que é a palavra que marca muito, que rotula demais, né? Uma mulher poliqueixosa, ela tem diversas queixas, mas ela realmente tem essas queixas. Isso realmente está acontecendo, né? Sabe que uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, a gente nasce com os nossos óvulos, na verdade a gente já começa a perder eles ainda na vida intraútero, né? Nasceu, começa perdendo, na puberdade perde mais ainda, mas a gente vive super bem assim. Só que chega uma hora em que o corpo se dá conta disso. E o corpo inteiro se dá conta disso. Então a gente vai ter sintomas, vai ter queixas que vão assim dos pés à cabeça, né? Eu digo assim, vai da raiz do cabelo até o dedão do pé. Tudo muda, cérebro muda, cabelo muda, unha muda, o corpo muda. E isso é muito angustiante. Quando, de fato, a gente já está com menstruação muito irregular, quando para, a gente vai ter alteração dos exames. Só que, às vezes, na fase mais inicial, a gente sente que tem um monte de coisa acontecendo e aí faz exames, bem como tu falou mesmo, vem tudo normal. E aí tu te sente assim, será que eu tô louca? O que que tá acontecendo? Porque eu sinto tanta coisa e vem tudo normal. E, na verdade, é assim mesmo, né? E, inclusive, uma frase que é muito ouvida, assim, eu não me reconheço mais. E como é difícil a gente não se reconhecer mais e ficar perdida e sem saber o que está acontecendo. Por isso que a gente fala tanto e repete a importância de ouvir, né? Sim. E de entender o que está acontecendo. Vamos tentar contextualizar Sim. e mais ou menos falar sobre esse período da perimenopausa para que a gente possa, então, seguir o nosso bate-papo aqui. Uhum. Então, assim, o que é a perimenopausa? É esse período em que o corpo se acorda e se dá conta que tá faltando hormônio, né? Ela vai terminar com a chegada da menopausa, que é a última menstruação da vida de uma mulher. Então, eu digo que essa fase não é uma fase, não necessariamente de falta de hormônio, mas de montanha-russa. Um dia é hormônio alto, um dia é hormônio baixo, e isso gera muita confusão, isso gera muitos sintomas. Hoje em dia, a gente divide a perimenopausa em duas fases diferentes. Uma fase que é quem está com o pé na menopausa, quem já vai parar de menstruar. Ali, nessa fase, a mulher vai ter ciclos muito bagunçados, ela fica 3 meses sem menstruar, menstrua mais 2, 3 meses,
6 meses sem menstruar, fica nesse vai e volta. E essa fase geralmente vai ser bem marcada por sintomas de falta de hormônio, por falta de estrogênio. Então, os calorões, dores articulares, ressecamento são muito típicos dessa fase, aqueles sintomas bem tradicionais. E isso é muito fácil da gente identificar, né? Uma mulher que fique 6 meses sem menstruar, 8 meses sem menstruar, calorões, isso é óbvio. A fase anterior a essa é a mais desafiadora, na minha opinião, por quê? Nem sempre é fácil da gente identificar. Os ciclos nesse início, eles encurtam, tá? Eles não vão espaçar, eles encurtam. Então, a gente vê assim, mulheres que tinham ciclos de 30 dias, agora tem ciclos de 24, de 25, de 22. E a mulher nessa fase inicial, ela não vai ter tanto sintoma de falta de hormônio. Pontualmente até pode, mas isso não é muito marcado. Ela vai ter muito sintoma de flutuação. Então, tudo aquilo que é relacionado ao ciclo menstrual vem com muita força. Eu digo que é um ciclo criado a Todd. Então, assim, se ela vai ter TPM, ela vai ter muita TPM. Se vai sangrar muito. Dor na mama, todos aqueles sintomas associados ao ciclo vêm com muita força. E nessa fase vem também os sintomas mais cerebrais. Então, alteração de humor, irritabilidade, névoa mental, ela perde a chave e não sabe onde largou. Isso às vezes é desesperador, né? Muita insônia, especialmente acordar no meio da noite, e essa mulher às vezes não entende o que está acontecendo com ela, porque ela sente um monte de coisa, o cérebro dela não corresponde mais ao que era, ela não consegue render bem no trabalho, em atividades mais intelectuais, e ela faz exames e dá tudo normal, porque afinal de contas ela ainda tem hormônios, e o que está acontecendo? E é para isso que a gente está aqui. Angustia. Exato. Na minha área, o que eu vejo? Que, claro, essas flutuações hormonais estão acontecendo, mas existe uma transformação no corpo que não flutua. Na verdade, ela é progressiva. E aí, o que mais chama atenção é aumento da massa de gordura, perda da massa muscular e uma distribuição de gordura em locais onde a gente não tinha antes. Então, principalmente a famosa gordura abdominal e a gordura visceral, que é aquela que está lá perto dos órgãos e que realmente essa sim nos traz problemas que a gente precisa de uma maior atenção. Esse processo não flutua, então não é que a gente ganhe gordura e daqui a 3 meses a gente perca essa gordura, como na situação da flutuação hormonal que corresponde eventualmente a um fogacho ou a névoa mental que piorou e melhorou. Esse é um processo progressivo e que ele realmente começa a acontecer de 8 a 10 anos antes dessa menopausa realmente se concretizar. 8 a 10 anos antes disso acontecer, da menopausa realmente chegar, é muito tempo. Ninguém tá imagina. Pensando nisso. Ninguém tá pensando em menopausa 8 a 10 anos antes. 5 já é difícil, 2 já é difícil, imagina 8 a 10. Mas as mudanças no corpo começam a acontecer. Num primeiro momento, isso é muito suave, não é tão perceptível no espelho. Então, fica difícil, às vezes, meio quilo a mais em um ano, a gente perceber que ganhou esse meio quilo e que daqui a pouco não vai conseguir perder da mesma forma que perdia antes. Quando se passam 3 anos, 4 anos, esses 600, 800 gramas vão se multiplicando e a gente já está falando em 3 quilos, às vezes, de gordura na região abdominal, por exemplo, que chamam atenção, incomodam esteticamente, e aí se cria um ciclo vicioso, porque na verdade a gente tem esse aumento da gordura abdominal, a gente tem um padrão cerebral de funcionamento diferente, o hipotálamo age diferente, então a gente passa a ter mais apetite ou mais desejo por doces, a gente está dormindo de uma forma mais desordenada, então também o metabolismo responde a esse sono ruim, e aí a gente começa a somar fatores para que essa gordura realmente chegue e incomode, a gente precise estar atento para já agir de cara. Tu sabe que uma vez tu falou uma frase que eu agora repito todo dia, né? A gente emagrecer nessa fase é subir uma escada rolante que está descendo. Porque tem muitos mecanismos de várias formas que vão nos facilitar engordar. Então, assim, ansiedade, perda de sono, né? Não dormir bem, questões hormonais diretas, a gente fala hoje em dia, inclusive assim, numa maior absorção de carboidrato e gordura, secundária à queda do estrogênio. E um maior desejo também. Não é só a absorção, é realmente... Mudança da microbiota intestinal pode mudar o paladar, né? Então, é um desejo maior por alimentos que me tragam prazer imediato. A gente tem toda uma situação até de neurotransmissores, assim, a própria dopamina, que é afetada pela queda do estrogênio, essas mulheres vão buscar prazer na alimentação. E, às vezes, é muito pouquinho. Então, assim, é um bombom, é um quadradinho de chocolate, é uma fatia fininha de bolo. Essa é a percepção dessa mulher. Mas o somatório disso tudo, mais as alterações metabólicas,
vão acabar fazendo com que esse corpo se modifique. Exatamente. E assim, a gente perde também massa muscular. Então, a gente tem que correr muito atrás, e o que eu sempre digo, isso eu sempre falo no consultório, ganhou 1 quilo, ganhou 1,5 quilo, tem que perder. Tem que perder. Não espera chegar em 5, em 10, em 15, que aí fica muito mais difícil. E existe uma tendência maior à obesidade nesse período, né? Então, a gente realmente tem que intervir o quanto antes. Essa percepção, e aí a gente volta para a validação daquilo que essa mulher vem dizendo. Se ela está se queixando que está diferente, a gente precisa prestar atenção, e não importa se ela é magra, se ela tem sobrepeso ou se ela tem obesidade. Ela está percebendo que o corpo está diferente e a gente precisa agir. E não é só uma questão estética, né? A gente sabe que, especialmente essa gordura abdominal, essa gordura visceral, está muito ligada a doenças cardiovasculares, que são a principal causa de mortes no mundo, né? Então, assim, elas vão estar associadas com aumento de colesterol, com esteatose, a gordura no fígado, com aumento de pressão, enfim. E tudo isso vai vindo com a menopausa. Dificilmente a mulher vai ter alguma coisa assim antes da queda hormonal. Exatamente. Caem os hormônios, vem tudo com força, né? Outro dia a gente estava num evento e uma das perguntas foi até que ponto a gente administra essa gordura abdominal? E uma das respostas, né, é a gente, na verdade, tem que tentar não administrar, tem que tentar tratar, né? Ah, mas eu vou tolerar uma gordurinha a mais. A questão é que tem uma gordura que a gente não enxerga, uma gordura visceral, uma gordura que está próxima dos órgãos e que altera o metabolismo, aumenta a resistência à insulina, essa paciente vai ter o metabolismo da glicose alterado, vai ser uma paciente mais inflamada. Então, realmente, quando tu iniciaste a frase ele falando assim, não é por uma questão estética, não é por uma questão estética. Embora não tenha problema nenhum em a gente se preocupar com a questão importante, estética. né? Porque ela tem que se sentir melhor. E essa é a parte importante, que essa mulher se sinta mais segura, melhor, porque tem uma série de outros desafios que estão acontecendo. Ela já vai ter que enfrentar tanta coisa, né? E aí com autoestima mais baixa, se sentindo feia, se sentindo que engordou, que daqui a pouco ela não é tão desejável. Queda da libido. Queda da libido, isso tudo vai ter um impacto importante, que por isso é muito importante a gente tratar. É verdade. Se a gente for conversar sobre tratamento, a gente não pode fugir de terapia de reposição hormonal. Sim. E desfazer mitos, né, Júlia? Exato, a gente fala, isso é um trabalho de formiguinha que a gente faz hoje, né? De falar que a reposição hormonal é segura para a imensa maioria das mulheres. Eu sempre falo assim, quando a gente fala em reposição hormonal, tem 2 pedras no sapato, que é o medo que todo mundo tem. Primeiro deles, câncer de mama. É um medo de 9 entre cada 8 mulheres. De onde que veio essa associação? De onde que vem esse medo, né? Isso é baseado em alguns estudos, tá? Tem um deles que foi o principal, que foi publicado em 2002, que mostrava um aumento de risco de câncer de mama. 8 mulheres a mais a cada 10 mil usuárias. Então, assim, é um risco baixo, mas ok, existia uma associação com um tipo de reposição combinado da época. Por que eu falo isso? Quando a gente fala em reposição hormonal, o que a gente está falando? Que hormônios a gente tem que repor, tá? A gente tem que repor o estrogênio, que é esse hormônio que, quando cai, traz todas essas mudanças metabólicas, todos esses sintomas, né? Mulheres que tenham útero, que nunca tiraram útero, que é a realidade da grande maioria, eu sempre preciso associar com progesterona, algum tipo de progesterona, para proteção do endométrio, proteção do útero dessa mulher. Mulheres sem útero poderiam usar o estrogênio de forma isolada. Esse estudo de 2002 tinha 2 braços, mulheres com útero, mulheres sem útero. Esse aumento de risco que se viu era na terapia combinada, com a progesterona da época. O grupo que não tinha útero, que tinha tirado o útero por N motivos e que usou estrogênio de forma isolada, não teve aumento de risco de câncer de mama. Inclusive, saiu mais recentemente a publicação do segmento pós 20 anos dessas mulheres, e elas tiveram redução em mais de 20% de risco de câncer de mama. Então, assim, a gente fala hoje que estrogênio causa câncer de mama? Não, de forma alguma, tá? As novas formulações que a gente usa hoje, especialmente com progesterona natural, não tem essa associação de risco como tinha a medroxiprogesterona, que era a progesterona da época. Então, qual que é o nosso discurso hoje? População em geral, eu vou deixar de prescrever uma reposição hormonal com medo de câncer de mama? Não. Com as fórmulas de hoje, absolutamente não. Quem tem história familiar, a mãe teve, a avó teve, a tia teve, também a gente não contraindica, mesmo nesse grupo a gente não tem aumento de risco. Mulheres com mutação genética conhecida, que hoje isso é uma realidade. São mulheres que têm um alto risco por causa da sua mutação, mas a reposição hormonal, mesmo nesse grupo, o que a gente usa hoje, não aumenta o risco dessas mulheres.
O que a gente fala hoje, mulheres sobreviventes de câncer de mama, a gente não tem estudos adequados de segurança para afirmar que a reposição seria segura nessas mulheres, então a gente não indica. Mas todas as outras, a gente não contraindica com esse medo, uma vez que a gente sabe que as novas formulações são muito seguras para a mama. O outro medo que a gente tem é de doença cardiovascular, tá? Mas a gente acabou de falar sobre prevenção, e aí protege, aumenta risco, enfim. O que a gente fala hoje? Esse mesmo estudo de 2002, na época já se sabia que a reposição melhorava a glicose, melhorava a colesterol, melhorava a pressão, e por isso seria cardioprotetor. Mas esse estudo teve um aumento de eventos de infarto e AVC. E aí foi um boom e criou um grande alarde na época, tá? Como assim? A reposição agora vai matar todo mundo vai ter infarto e AVC pela reposição? O que se viu reanalisando esse estudo e outros estudos que foram feitos depois? Quando a gente começa a reposição, ou antes da menopausa, ou nos primeiros 10 anos da chegada da menopausa, a gente vai ter proteção cardíaca. A gente vai melhorar colesterol, vai melhorar a glicose, diminuir gordura visceral e por todos esses fatores a gente tem proteção. Agora sim, a minha mãe entrou na menopausa em 2005, nunca usou nada, agora ela quer. Passou a vez, né? Então a gente começar muito depois de 10 anos da menopausa, a gente aumenta risco. Então, é o que a gente chama de janela de oportunidade. Por isso, a gente tem que falar, a reposição hormonal, se feita dentro da janela de oportunidade, com as medicações que a gente usa hoje em dia, é extremamente segura para a imensa maioria das mulheres. São pouquíssimas as que não podem fazer. Maravilha. E a gente tem que entender também que, embora a menopausa seja um evento fisiológico, então, se nós estamos vivas, nós vamos passar pela menopausa, ela traz uma série de consequências. Então, assim, não é porque é algo natural da vida que hoje a gente vai simplesmente deixar ela acontecer. Ainda mais tendo recursos que são seguros. E a gente está falando de uma mulher que está perdendo o seu estrogênio e está, sim, mudando todo o seu perfil metabólico, aumentando o LDL, aumentando resistência à insulina, então muitas vezes aumenta a glicose, aumenta a hemoglobina glicada, elas passam, uma mulher que nunca teve nenhum problema com a glicose pode, sim, nesse momento passar a estar num estado pré-diabético, por exemplo, mesmo sem ter aumentado tanto essa gordura abdominal, pode ser um aumento discreto, toda a parte metabólica é alterada. E o LDL também se comporta dessa forma. Além disso, queda do estradiol pode nos trazer um risco maior de osteopenia, osteoporose. Então, isso impacta na sobrevida das mulheres. Aí não é só qualidade de vida ou melhorar as queixas. A gente está falando de sobrevida. Então, se a gente tem recurso, é importante que a gente fale a respeito, retire os mitos ou converse mais a respeito dos mitos, porque a gente sabe também que aquela primeira impressão negativa, ela fica muito mais registrada no cérebro do que uma primeira impressão positiva. Então, se eu ouvir que é proibido, que faz mal e que não pode usar, até a gente desfazer isso é muito difícil. Sabe que eu tenho uma raiva dessa história de que é um fenômeno fisiológico. Bom, ter câncer é um fenômeno fisiológico. Ter hipertensão, infartar é um fenômeno fisiológico, né? A gente não vai deixar acontecer. A gente não vai deixar acontecer, né? A gente fala assim, pouquíssimas espécies de animais entram na menopausa. A gente fala que são as mulheres, tem uma espécie de baleias e parece que tem uma espécie de girafas, apenas. Então, cachorro, gato, ovelha, vaca, todos os mamíferos não passam por menopausa. E a gente pode discutir várias questões de por que isso acontece com a gente ou não, mas o fato é que uma glândula, né, os ovários, no caso, né, param de funcionar. Então, imagina se a minha tireoide para de funcionar. Eu vou precisar usar o hormônio da tireoide. Exatamente. Se o meu pâncreas para de funcionar... A gente vai precisar usar hormônio. A gente vai ter que usar insulina. Então, por que quando o ovário para de funcionar, não fica assim? Chabana, toma um antidepressivo, podendo repor aquele hormônio. Se a gente for falar talvez de 50 anos atrás, bom, era uma outra realidade em relação a tudo que a gente tem de oferta da indústria farmacêutica hoje em dia, de possibilidades de tornar esse tratamento, essa reposição cada vez mais segura e mais fácil de mensurar e individualizar o tratamento, porque isso é extremamente importante, cada mulher responde de um jeito, então a individualização, e hoje com tantos recursos, a gente pode individualizar e fazer esse caminhar aí pós-menopausa muito mais tranquilo. E assim, até poucas gerações atrás, a expectativa de vida era muito menor, né? Então, assim, a gente entrava na menopausa com 50, morria com 60. Então, não dava nem tempo de perder osso. E de sentir o impacto, sentir o impacto, né? Era aquela coisa do fim da vida. Hoje em dia, a realidade é completamente diferente. A gente entra na menopausa com 50, às vezes no auge da carreira. Às vezes com 40. Com 40. Uma mulher extremamente produtiva, 50 anos, porque tem todo um período, às vezes, de investimento ali nos filhos, enfim. Essa mulher com 40, 45, 50, enfim,
ela está extremamente produtiva e ela quer seguir produzindo. Exato. E realmente a menopausa é capaz, ou até a perimenopausa, já é capaz de reduzir muito essa produtividade. Porque ela impacta tanto na vida dessa mulher, que essa mulher passa a perder produtividade no momento auge, às vezes, da carreira, da sua vida pessoal. E ela quer viver isso bem. Então tem todo o direito de viver isso bem, ainda mais tendo tratamentos à disposição. Exato, sabe que uma coisa que me parte o coração, assim, a gente faz colégio, faculdade, às vezes leva anos numa formação. Já vai ter filho mais tarde, né? Essa é a realidade hoje, né? A gente não vai ter filho com 20 anos, a gente vai ter filho com quase 40. Aí aquela função da maternidade, o desafio, e tá, agora é o meu momento. Aí vem a menopausa para derrubar. Então, assim, a gente não tem chance como mulher. Não, e é cansativo o processo. Então, realmente, assim, por isso que a gente reforça a importância de falar sobre isso, a gente decidiu fazer o podcast, para que a gente traga, para que as pessoas se sintam mais sensibilizadas e ao mesmo tempo se identifiquem mais. Então, peraí, não é só comigo que está acontecendo. E tá esses pequenos sinais que vão assim, essa gordurinha na barriga, eventualmente não é um super calorão, mas eu acordo de noite meio sentindo meu corpo mais quente, ou tô dormindo mal, e a gente tá sempre justificando. Isso é outra questão, né, Júlia? Então, assim, eu tô dormindo mal porque eu tô muito cansada, eu tô com muitas tarefas, eu tô mais irritada, mas também eu tô dormindo mal, então é natural que eu esteja mais irritada. E às vezes essa mulher vai trazendo essa queixa e eventualmente ela recebe uma medicação para dormir, uma medicação para ficar menos ansiosa. Ela tem uma orientação de reduzir um pouco da ingestão para não continuar engordando, quando a gente sabe que reduzir a ingestão não é a melhor estratégia. A gente precisa dar um jeito na forma como essa mulher está se alimentando para estruturar isso melhor. Então, assim, ela vai tratando os sintomas pontualmente e não se encaixa esse quebra-cabeça para que a gente feche um diagnóstico de perimenopausa e trate aquele ser humano como um todo, né? Não trate a insônia, ou a irritabilidade, ou o fogacho, ou as pernas mais cansadas. Enfim, a gente começa a montar, faz um relatório, como tu tens no teu consultório, da quantidade de queixas mais frequentes, que às vezes eu nem tenho ideia de quantas podem ser. Exato. 50, 100, nem se 150. sabe, na verdade. Hoje em dia a gente fala até em mudança de paladar. Muitas coisas podem acontecer, essa mulher não tem nem noção que aquilo é perimenopausa. Por isso que é tão importante a gente fechar esse quebra-cabeça. E unir essas queixas e falar sobre elas, porque daqui a pouco eu acho que eu tenho uma e eu tenho 10. Exato. E eu não tinha percebido. Sabe que uma coisa que eu gosto de falar é assim, olha, a mulher tem o hábito de ir no seu ginecologista desde a adolescência, enfim. Mas a gente vai no médico uma vez por ano, né? Vai no ginecologista, daqui a pouco no oftalmo, e muito pontualmente em algum ou outro especialista. Só que, de repente, tu tá indo em 10 médicos no ano. Alguma coisa tá errada. Tu ia em um, agora tu vai em 10. Não é normal isso. E tá com 10 comprimidos. E com 10 comprimidos. É isso aí. É o pra dormir, é o pra acordar, é o antidepressivo, é o do enjoo, do não sei o quê. Alguma coisa tá acontecendo que não tá certo. Então, assim, em medicina a gente fala muito assim, quando o paciente tem vários sintomas, a gente sempre tem que tentar juntar eles numa mesma doença. Aqui a gente não tá falando de doença, a gente tá falando de um processo na vida das mulheres. Mas será que a gente não tem que juntar tudo isso e olhar um todo? Será que não é tudo a mesma coisa? Não é tudo falta de estrogênio? Na maioria das vezes a gente percebe isso, quanto mais a gente questiona, às vezes a paciente está focada muito numa queixa, mas aí a gente começa a conhecer melhor, perguntar, mas isso aqui, como é que tá? E essa parte? E a libido? E as noites de sono, como é que estão? E como é que tá a tua paciência com os teus filhos, ou com o teu marido? Ou no trabalho, como é que tu consegue render da mesma forma? Eu tô muito esquecida, eu não sei o que tá acontecendo, eu vou falar uma palavra, a palavra foge. Eu vou no supermercado comprar uma coisa, eu já não sabia mais o que era. Eu vou na cozinha e não sei o que eu deixei na despensa. E isso começa a se repetir, se repetir. E a gente ia justificar muito sem procurar ajuda. E tu sabe que é engraçado, assim, às vezes vai a paciente no ginecologista, ela vai se queixar de alguma questão ginecológica, talvez até alguma coisa de TPM, ansiedade, enfim. Mas ela não vai falar que ela tá com vertigem, que foi no otorrino, ou que ela tá com uma alteração de paladar, ou que ela sente a boca seca, o olho seco. Isso ela vai ver no oftalmo, no otorrino, no dentista. Então, muitas vezes, ela não se dá conta, ela não faz essa associação e ela nem chega na consulta com as suas queixas, porque ela acha que não tem nada a ver.
Exatamente. E até porque ela marcou aquele especialista em função daquela queixa específica. Exato. Então, ela não lembra das outras e acha que realmente não tem uma comunicação entre elas. E tem, né? A gente sabe, o estrogênio, ele tem receptores no corpo todo, né? Não é só no sistema reprodutivo, né? Então, a gente sabe hoje em dia que muitas das coisas que vão acontecendo com essas mulheres depois dos 40 anos, e aí a gente fala muito hoje em dia na expressão 40 mais, a gente já sabe que tem mulheres hoje de 35 mais, né? Sim. Mas generalizando aí para o 40 mais, então assim, são mais ou menos uma média aí de 10 anos até os 50, sendo que tem mulheres que vão entrar na menopausa antes e que essas queixas vão acontecendo. E é um período muito longo da vida de uma mulher para que ela fique simplesmente aprendendo a manejar suas queixas. Administrando suas queixas, né? Então, realmente, assim, a gente percebe a importância de esclarecer tudo isso. E tu sabe que uma coisa que eu gosto muito de sugerir é ter uma agenda, um diário, e a gente anotar, que eu nem fazia quando era adolescente. Anota o que tá sentindo. Hoje eu tive dor de cabeça, hoje eu tive diarreia, hoje eu tive isso, tive aquilo, porque aí a gente vai enxergando aquilo, né? Se essas queixas têm um caráter cíclico, então assim, a insônia é numa época do ciclo ou é uma coisa aleatória? Às vezes a gente não se dá conta se a gente não escreve. Sim, a gente não tem percepção do tempo às vezes, né? Então, assim, anota ciclo menstrual. Hoje em dia até esses aplicativos de celular, anota o que sente, porque aí vocês vão se dando conta de tudo que tá passando. E é impressionante, quando tu começa a anotar, tu vai te dando conta, não. Abre um livro. Não, é fundamental isso. E até que a gente possa fazer com que mais pessoas, não só essa mulher se identifique, mas mais pessoas, as pessoas que estão ao redor, né? A família também possa ajudar essa mulher a procurar ajuda, porque realmente faz toda a diferença. E tu sabe que assim, a gente fala muito calorões, é o que se fala. E às vezes assim, como é que foi com a tua mãe? Que idade ela entrou em menopausa? O que ela sentiu? A informação que a gente tem é assim, minha mãe não sentiu nada. Minha mãe nem sabe quando foi. Mas aí a gente vai destrinchando a história. Tá, a mãe não teve calorões, mas ela teve uma síndrome do pânico, que ela teve que internar, que foi uma coisa grave, ela tinha 46 anos, depois ela desenvolveu isso, aquilo. Aí, opa, como assim ela não teve nada? Ela não teve nada que na época tenha sido associado à menopausa. Sim. Mas hoje em dia a gente sabe que é diferente, né? Então, e cada vez mais a gente associa sintomas e doenças, inclusive, que a gente vê que estão associadas à queda do estrogênio. Então, como é importante a gente ter um outro olhar e ter mais suspeita. Eu diria que... E as mulheres vêm num processo de estarem se redescobrindo, né? Se a gente for pensar nas gerações anteriores, muitas simplesmente matavam no peito a queixa. Não passavam adiante, né? E como isso é ruim, a gente não poder dividir, né? Sim. Então, realmente, esse processo todo que a gente vem cada vez mais discutindo e tratando, tem feito com que essas mulheres se sintam cada vez melhor, porque elas percebem que o tratamento iniciou, passou um mês, eu posso não estar como eu era antes e talvez nunca mais seja como mas vai eu era. Mas vai estar muito melhor. E isso é muito importante, né? O estar muito melhor. Quando a gente fala é pesado às vezes falar em envelhecimento, até no início a gente falou sobre isso, porque a palavra é pesada. Mas se a gente for falar então em passar dos anos, amadurecimento, a gente tem que passar por esse processo sem estar inconformada. Não se trata de ficar inconformada porque está acontecendo, pelo contrário, se a gente está passando por isso, porque a gente está vivendo, então vamos viver. Exato. Né? Então, assim, a gente não pode querer voltar num tempo que não vai mais voltar. Então, assim, eu posso não ter mais a mesma pele, eu posso não ter mais o mesmo viço, mas eu posso ficar melhor. Eu não vou me entregar e... então, já que o tempo chegou, deixa acontecer. Não, eu posso buscar recursos para me sentir melhor. Se eu imagina uma pessoa com alto desempenho no seu trabalho e daqui a pouco essa pessoa começa a ter falhas de cognição, de memória e isso começa a afetar realmente a produtividade. Daqui a pouco essa pessoa inicia tratamento e volta e tem um reganho dessa produtividade. O quanto isso faz diferença, o quanto isso impacta na vida dela, né? Então, não é só uma questão de tratar, é um esquecimento, como a gente usou o exemplo de ir no supermercado. Não, às vezes é um impacto muito importante. Sabe que o que eu percebo, assim, mulheres que trabalham muito com o intelecto. Então, mulheres do direito, médicas, enfim, de várias profissões, tá? São as que mais se desesperam com isso. Porque elas vão ler, por exemplo, um processo, né? Elas chegam no final de uma página, não sabem nada do que estava escrito ali, tem que reler aquilo. E geralmente isso vai acontecer no momento em que
tu tá num cargo melhor, em que tu foi promovida e que tu é mais exigida. Claro. Então, assim, como isso é desafiador e sim, a gente precisa tratar, porque agora quando tu mais precisa do teu cérebro, mais do que com 20, com 30 anos, então ele tem que estar ali, a gente tem que tratar isso, não é aceitar que agora é assim, a gente precisa tratar. Precisa. Com certeza tem que tratar e É. a gente percebe realmente a satisfação dessas mulheres quando começam ao longo dos meses a voltar no consultório. É. Porque elas veem como se a vida voltasse para as mãos, né? Exato. Então ela chega dizendo, eu não me reconheço mais, eu não sei o que está acontecendo, mas essa não sou eu. E à medida que o tratamento vai evoluindo, elas voltam dizendo assim, agora sim, agora eu voltei. Ser quem eu era. Exatamente. Como isso é importante, como isso faz diferença, ela vai ficar mais segura, ela vai conseguir voltar a produzir, ela vai se sentir mais motivada para falar aquilo que eu peço tanto, que é a atividade física, que é o exercício, que é cuidar da alimentação, porque às vezes é muito amplo a gente simplesmente falar assim, vamos cuidar da alimentação, vamos fazer musculação, e essa mulher tá passando por um turbilhão na vida dela. Então, assim, ela não tem nem cabeça para pensar na musculação, porque ela não tá dormindo, porque no trabalho ela não tá dando conta do recado, porque ela tá muito irritada. Então, como é que ela vai ficar na musculação se ela tá super irritada? Sim. Então, a gente precisa manejar o todo para que todo o movimento de mudança de estilo de vida, que é tão importante quanto a parte de reposição hormonal. Eu sempre digo assim, não tem reposição hormonal suficiente para dar conta de um corpo que está metabolicamente atrapalhado, né? Então, toda a mudança do estilo de vida vai ser fundamental para que ela entre nessa fase nova da vida de uma forma mais preparada e também muito mais disposta, que é fundamental, né? A gente tem que falar que mudança da qualidade da alimentação e atividade física faz com que a gente também passe a dormir melhor, Sim. que a gente tenha um perfil da glicose melhor, que a gente tenha um perfil de colesterol melhor. Então, é como um tratamento que entra junto. Só que para ela ter foco aqui na reorganização da alimentação, para ela ter foco na reorganização dos seus momentos, do momento da sua vida que ela vai ter disponível para exercício físico, ela precisa estar bem com os outros sintomas. E assim, é muito fácil falar, olha, Carol, tu tá gordinha, tu ganhou 3 quilos, então tu tem que emagrecer esses 3 e volta daqui a 2 meses. Se fosse assim, era muito fácil, E deixa né? essa paciente solta. E deixa assim, te vira, agora emagrece. Agora volta. Volta. Não é assim que funciona, né? Então, assim, o hormônio, ele por si só é emagrecedor? Não. Tá, ele não vai, mas ele vai facilitar o emagrecimento Sim. por várias funções, por várias razões, até assim, por melhora de qualidade de vida, por dormir melhor, enfim, ele vai ser um aliado, ele não vai emagrecer por si só, mas a gente vai precisar dele até para ter esse estímulo para conseguir fazer as mudanças que são E a essenciais. disposição, né? A gente sabe que à medida que esse estrogênio vai voltando, né? Essa paciente passa a ter uma disposição que ela foi perdendo ao longo dos anos. Porque o movimento de ir para uma academia, ou o movimento de fazer uma caminhada, ou o movimento de fazer algum tipo de atividade física que traga prazer, ele depende de uma decisão e do movimento para realmente executar. E a queda do estrogênio, por incrível que pareça, trava isso. Porque essa mulher perde a motivação para tudo, inclusive para se movimentar. E tu sabe que eu vejo assim, tem umas que são muito focadas, têm uma ótima disciplina. E aí, mesmo sem ânimo, mesmo sem dormir, mesmo sem nada, elas seguem fazendo dieta, elas seguem fazendo exercício e elas veem que nada Não funciona. E isso vai dando um desespero. É. Porque elas contam assim, olha, eu pesava minha comida, eu comia X calorias, comia tanto disso, tanto daquilo, agora eu como metade e não emagreço. E é isso aí mesmo, E né? não emagrece mesmo, né? Então, assim, quando a gente tem essa mudança do perfil hormonal, sem fazer nada, essa mesma mulher, do jeito que ela vinha se alimentando, ela pode seguir igual, fazendo o mesmo tipo de atividade física, ela vai ter um ganho médio de 0,6 a 0,8 kg de gordura e vai ter uma perda de massa muscular. Só falando disso, sem falar em desregulação da questão do apetite, em irritabilidade, insônia, que também alteram todo o padrão metabólico. Se a gente partindo do pressuposto que ela faça tudo certo, que tá não tudo coma igual. uma bala fora do que deveria. Isso, tá tudo igual na minha vida, não tô comendo a bala, não tô dormindo mal. Imagina, tá tudo isso acontecendo, mas vamos isolar. Sim. Isolando o corpo, eu tenho ganho de massa de gordura e eu tenho perda de massa muscular. Então, assim, se essa mulher se assusta e começa a comer menos, provavelmente ela vai diminuir proteína. Que é o que eu vejo nas que sempre foram magras, que se cuidam, é bem isso. De repente, assim, não vai e segue ganhando e elas vão comendo cada vez menos. Sabe que se criou uma cultura, acho que a nossa geração já pegou isso se modificando um pouquinho. Mas assim,
A geração do iogurte light, do pão light, do peito de peru light. Então, assim, nada alimentava de verdade. Se contava calorias, né? Então, não se comia, por exemplo, um abacate, porque abacate era muito calórico. Então, se comia um pão light, que era uma porcaria no supermercado. E aí, a gente pega essas mulheres que se habituaram a contar calorias e chegaram no momento que elas não têm mais de onde tirar. Né? Porque ela passa fome, e passa fome mesmo, porque ela já tá com mais apetite em função do momento hormonal, e ela ainda tá comendo menos. E aí, ela já vinha ao longo da vida toda economizando a ingestão de proteína, e agora ela diminui ainda mais. É evidente que ela vai acelerar o processo de perda de massa muscular. E aí, eu faço uma analogia que eu sempre digo no consultório, assim, não existe parede sem tijolo. Se eu não fornecer aminoácidos, o meu músculo não vai conseguir se recuperar. Quanto mais ganhar massa, eu estou falando de uma recuperação muscular, porque muitas dessas mulheres já chegam com uma sarcopenia. E às vezes são mulheres jovens, 40, 45, 50 anos, já saudáveis, com uma sarcopenia acentuada. Então, assim, não é raro, e isso é algo que chama muito atenção e precisa de intervenção. A gente tem mulheres com IMC, que foi uma medida padrão até pouco tempo atrás, a gente olhava muito exclusivamente para IMC. Então, um IMC é absolutamente normal. Às vezes, uma mulher magra, IMC de 20, por exemplo, com 30% de percentual de gordura. Por que ela tem os 30%? Porque ela não tem nada de massa muscular. Porque ao longo da vida, ela não ingeriu proteína adequada, ela não treinou adequadamente, ou agora ela está acelerando a perda. E aí entra um poder de convencimento no consultório de que precisa comer mais. Isso é muito difícil, né? Muito. E difícil porque ela quer ser magra, né? Ela lutou a vida inteira e agora tá muito mais difícil de ser magra, né? E como e às vezes até faço um acordo. Vamos tentar acalmar e esperar 2 meses sem perder peso, mas vamos tentar recuperar essa massa muscular. Porque eu só ganho metabolismo se eu ganhar essa massa muscular de novo. Um corpo que tem um percentual alto de gordura, além de ser um corpo muito mais inflamado, com risco maior de doença cardiovascular, é um corpo que eu digo assim, ele queima muito pouco. Quem queima, quem metaboliza, quem gasta energia é o músculo. Até pra gente estar aqui sentado, para eu ter uma postura, para eu mexer meus braços, quem tá queimando é o músculo. O tecido gorduroso, o tecido adiposo, ele é inerte praticamente, né? Então, realmente, assim, muitas vezes a estratégia vamos comer mais, ela assusta. Claro que o comer mais, ele tem que ser estratégico. Com qualidade. Com qualidade. E essa administração da ingestão proteica. E tem que ter o estímulo lá na academia ou algum outro que te dê prazer. Qual é a melhor atividade física? No livro, a musculação. No dia a dia, aquela que tu vai conseguir manter por mais tempo. Sim. Né? Que vai te dar mais prazer. Porque eu preciso da continuidade. Não adianta eu fazer 3 semanas de academia e não voltar mais. Sim. Então, a gente precisa fazer o processo inicial para depois ir adaptando conforme cada perspectiva individual. E tu sabe que uma coisa que tu falou que eu achei bem interessante, assim, com pandemia, que a gente recém passou, muita gente teve que adaptar treino, treinar em casa, e aí foram surgindo várias outras modalidades e que funcionam para ganho de massa, funcionam para manter osso. Então, assim, não é só aquela academia da musculação que eu gosto, que eu não gosto, do super aparelho. Não é isso, sabe? E a gente também, as modalidades de treino cresceram muito, né? A gente antes tinha aquelas academias mais padrão, né? Enfim, anilha, peso, enfim. Hoje, até com uma caixinha com bandas elásticas, a gente consegue um super trabalho. Mas a gente precisa de continuidade. E não é só treino, tem que comer. Não adianta se matar na academia e não comer nada, né? Massa muscular, anabolismo, formação de massa muscular, precisa de ingestão adequada. Senão não tem como. E também não adianta, e outra coisa que surge no momento, a gente fala muito de suplementos são super bem-vindos, mas também não adianta eu basear a minha vida só numa creatina ou num whey protein. Se eu não comer comida de verdade, eu vou ter muito menos estímulo para esse anabolismo muscular. Então, realmente, é não ter medo de ter um prato servido, desde que esse prato seja equilibrado e esteja de acordo com o teu perfil, mas a gente não pode ter medo de comer. Porque senão a gente vai se distanciando muito do que é um nutriente. E um corpo, para ficar bem, precisa de nutriente. Né? Tu falou em suplementos, assim, o que eu vejo muito? Eu não sou contra suplementos. Suplementos podem ser ótimos em várias situações. Mas, às vezes, eu vejo muita gente que, assim, olha, não come. E toma 15 suplementos. E assim, qual é o sentido disso, né? A energia é daqui 10, é do isso, do aquilo, e às vezes é um monte de bobagem que não tá adiantando nada. Então, assim, o que tu acha que seria mais importante, assim, um kit básico, digamos assim, o que é importante para uma mulher acima de 40 anos?
Muitas vezes a gente fala já de cara creatina e whey protein, por quê? Justamente pela dificuldade de conseguir esse aporte proteico adequado, sem aumentar muito o número de calorias, ou, por exemplo, porque às vezes eu vou dar uma carne para essa paciente ingerir a proteína. Naquela carne eu tenho gordura também. Sim. Então, eu estou aumentando realmente a ingestão de calorias e eu não vou dar aquela carne no meio da tarde, né? E aí, essa mulher está trabalhando, usar um whey protein é um excelente recurso para que ela suplemente essa proteína. Da mesma forma, a creatina, hoje ela entra tendo um impacto grande na vida, não só das mulheres, né? Sim. De todo mundo, hoje em dia a gente usa muito. Em relação a outros suplementos, a gente precisa ter um olhar mais amplo. E aí eu vou usar um exemplo que eu já usei em outros momentos, que é assim, a gente precisa ter consciência do que a gente prescreve, porque essa pessoa, ela está gastando. Certo? Então, assim, ela tá gastando pra fazer a reposição hormonal, ela tá gastando pra ir na academia, pra ter eventualmente um personal ou pra comprar um whey protein de boa qualidade, tudo isso soma. E é caro, né? E é caro. Os produtos bons realmente são caros, né? Ou ela tá usando medicação, a gente tá somando prescrições. Quando eu vou prescrever, lógico que eu preciso dar aquilo que a paciente tem necessidade de usar, mas eu preciso ter responsabilidade também. Então, não adianta eu elaborar uma super fórmula e que muitas vezes os nutrientes ali competem, que não faz nem sentido eles estarem juntos, e vender a imagem de que aquilo vai fazer essa mulher sair do seu estado de cansaço, que é uma das coisas que mais aparece, ou queimar mais gordura, que é outra queixa que aparece muito no consultório. Se eu não estiver cercando ela da base, e a base, no meu caso, a alimentação e atividade física, suplementação proteica, sim, mas ela tem que ter uma avaliação hormonal para que as coisas façam sentido. Né? Não adianta eu sair distribuindo magnésio, colina, mudando microbiota intestinal, ferro, zinco, se eu não estou alertando essa mulher de que ela está passando por transformações hormonais e que ela precisa fazer a consulta para ter essa avaliação. Eu não posso, em nome de suplementos, negar algo que está acontecendo que tem um peso maior, que é a alteração hormonal. Então, assim, o suplemento é muito bem-vindo, principalmente bem direcionado. Um exemplo agora, tu falaste dos ciclos que vão mudando, né? Então, essa mulher menstrua mais. Muitas vezes essa mulher chega com a ferritina lá embaixo, e ferritina baixa diminui ainda mais a atividade, ela fica mais exausta, não é nem cansada, é exausta, ela rende menos, a própria cognição é alterada, ela não quer treinar mesmo, e a gente corrige essa ferritina, essa mulher fica muito melhor. Então, eu uso o ferro como suplemento, essa mulher fica muito melhor. Cálcio é outro nutriente fundamental nesse período. E as pessoas não querem mais cálcio, né? Não. Que desafio que é falar em cálcio, que é tão São básico, tão importante. Cálcio, para mim, são 2 desafios. Primeiro, os lácteos, né? O leite foi muito condenado, ainda é, mas menos, injustamente, né? Como um alimento super inflamatório, e não é verdade, o leite tem a sua vez, né? É um alimento muito rico nutricionalmente, mas é claro que à medida que os anos vão passando, é natural que a gente tenha uma certa intolerância à lactose, essa intolerância ela vai aumentando, isso é natural do ser humano, e fica realmente cada vez mais difícil ingerir quantidades suficientes de lácteos. Eu sempre uso outros exemplos, a gente tem na sardinha grandes concentrações de cálcio, a gente tem as oleaginosas também, chia, gergelim, que a gente pode eventualmente colocar na salada, por exemplo, num iogurte. Mas haja gergelim, hein? Aí vem o problema, como é que eu vou vender isso de que o gergelim tem bastante cálcio se eu não especifico a quantidade que essa mulher vai ter que ingerir? É muito difícil, ninguém vai ingerir sardinha todos os dias. Sim. Tá? Então, a gente precisa orientar a alimentação, mas aí sim, aí o suplemento entra bem. Cálcio não é um suplemento que a gente use a dose total no comprimido. A gente tenta administrar o máximo possível pela alimentação, e aí sim, usa o fator suplemento. De forma suplementar, exatamente. Então, aquilo que está faltando, aí eu venho com comprimido e organizo. Mas então assim, eu falei do ferro, eu falei do cálcio, são suplementos específicos que a gente vai vendo caso a caso. O complexo B acontece muito de ter deficiência, muda muito. Assim, uma mulher com deficiência de B12 também tem essas questões de cognição muito importantes, a gente precisa salientar, tratar, repor, dar um tempo para esses níveis laboratoriais se estabilizarem. Mas isso são situações específicas que a gente atua de acordo com a queixa e com os exames. A gente não entrega um livro de suplemento para a paciente imaginando que aquilo vai ser a salvação da lavoura. E assim, é importante falar, se a mulher ali na perimenopausa, na menopausa, qual é o problema central dela? Falta de estrogênio. O que eu tenho que colocar é estrogênio. Não é o feno, não sei do que, não é... Se o que ela tem, o problema dela é falta de estrogênio, o tratamento para ela é estrogênio.
Então, a gente pode pensar em plano B para mulheres que não podem, que são pouquíssimas, antidepressivos, medicações, Sim. às vezes até para incontinência urinária, que servem para tratar calorões, enfim, a gente pode pensar em plano B, mas o plano A é colocar o estrogênio. É. Então, assim, o tratamento, a base do tratamento de uma mulher na perimenopausa e na menopausa vai ser o hormônio, não vai ser o magnésio ou outras coisas. E a gente não pode negar essa informação. Então, a Sim. paciente vem nos procurar. A gente, claro que vai pedir exames, claro que vai avaliar, mas a gente precisa contextualizar para ela que o que ela está buscando ali talvez não sejam suplementos, e sim a parte hormonal estável. Exato. Isso precisa estabilizar primeiro, né? E assim, importante a gente falar. Ah, mas o meu calorão melhorou com sei lá o quê. Tudo bem. Mas esse suplemento ou esse fitoterápico não está protegendo o teu osso, não está protegendo o teu coração, não está protegendo o teu cérebro. Aliviou um pouco os sintomas, às vezes até como um efeito placebo ou algum efeito, ok. Mas a gente não está oferecendo o tratamento correto, adequado. Então, uma coisa não substitui a outra. Exatamente. Isso é fundamental que a paciente entenda, até para que ela não venha com falsas expectativas e daqui a pouco é frustrada porque o tratamento não funcionou como deveria, ou até essa questão de funcionar de forma cíclica. A perimenopausa é realmente um momento extremamente cíclico. E às vezes há uma confusão. Ela melhorou porque naquele mês o comportamento hormonal foi melhor. Sim. E daqui a pouco ela passa 2 meses bem e num terceiro mês desorganiza de novo e os sintomas voltam. Então, assim, quando a gente não olha para o principal componente, que é a questão hormonal, a gente não está realmente tratando de forma efetiva. Sabe que por isso que eu gosto até de anotar. Em meses em que a gente está menstruando, a gente está produzindo algum hormônio. Em meses em que a gente não menstrua, a gente não está produzindo. Então, o que eu acabo observando? Fiquei 2, 3 meses sem menstruar. Fiquei no fundo do poço. Aí menstruei, melhorou tudo. E vem um gás. Aí vem um gás, não, agora eu fiquei bem. Ah, foi Passou. aquele suplemento, foi aquele, enfim, aquele treino. Não, não é. É porque o hormônio sobe e desce. Então, assim, outro período que vai vir, mais cedo ou mais tarde, de ficar um tempo sem produzir hormônios, vai te botar de novo no fundo do poço. sem Então, dúvida. a gente tem que tratar de forma contínua, não é parar e tratar e começar e parar e entender que sim, isso vem e vai chegar a menopausa e daí ele simplesmente não tem mais hormônio, a gente tem que repor isso. E paralelamente a isso, então assim, ela tá bem protegida dessa questão hormonal, já tá avaliando, tá vendo se o tratamento tá adequado, tá acompanhando essa evolução hormonal, a gente tá tratando as outras questões. Então assim, a gente Exato. tá cuidando dessa massa magra, a gente tá diminuindo esse tecido adiposo, a gente tá repondo aquilo que precisa, seja o complexo B, o cálcio, o zinco, o ferro, enfim, o que for necessário naquele momento, usando algo para auxiliar uma melatonina, para auxiliar, por exemplo, numa queixa possível de insônia, mas a gente precisa estar com a base bem feita, fortalecida, para que o tratamento flua bem, né? Até porque se daqui a pouco não funciona, ela abandona tudo. Sim, Porque nada exatamente. funcionou. E, na verdade, foi a condução do processo que não se deu da forma como deveria. Então, realmente, é muito importante que a gente olhe o todo, né? Exatamente. E eu digo assim, é o hormônio, ok, alimentação, sono, é muito importante a gente dormir. Se a gente não dorme, nada se ajeita quando a gente não dorme. Então, a gente precisa dormir, nem que para isso precise de medicação, precise de Sim, suplementação, sim. e a gente vai adequado, o que for o melhor. Atividade física precisa, a cabeça, né? Então, terapia, vamos buscar qual que vai ser É o uma caminho. caminhada, né? Porque Exato. são muitas coisas que vão acontecendo e a gente tem que se reorganizar. Porque é muito fácil se perder. Uhum. É muito fácil esses sintomas chegarem e bagunçarem a vida, né? Então, para que a gente não se perca, a gente precisa buscar as alternativas e ir voltando pro eixo, né? Voltando para aquela caminhada em busca do sucesso que a gente tinha antes. E esse entendimento, ele vai se dar se ele estiver bem acompanhado. Porque se eu tiver uma informação ruim, uma informação de má qualidade, eu vou ter muito mais dificuldade para me reorganizar sozinha. Exatamente. E é por isso que é tão importante a gente manter esse acompanhamento, eu digo assim, multidisciplinar, né? Então, assim, alimentação, é fazer exercício e, assim, até ter a comunicação entre os profissionais, né? Para Claro, que a gente claro. consiga todo mundo ir para o Mesmo mesmo caminho. É. Hoje a gente tem... a informação, ela tá muito na palma da mão, né? Mas a gente tem que entender qual é a qualidade dessa informação. Exato, né? muita informação solta. E o algoritmo, ele faz muito isso da gente pesquisar, coloca uma frase lá, irritabilidade. Então, ele vai nos mostrar várias fontes, várias pessoas falando sobre irritabilidade e daqui a pouco tá totalmente confusa. Uhum. Porque tu não sentou para falar sobre o teu caso. Pegou
aquilo que aparece na internet. E aquilo não é a tua realidade, né? E muitas vezes vinculado a vender alguma coisa. Exatamente. E informações que são duvidosas, no mínimo, né? Sim. Então, assim, a gente precisa também ter essa sensibilidade de entender assim, peraí, eu tô me confundindo mais ou eu tô indo realmente em busca do tratamento, do que vai melhorar? Né? Então, assim, uma época a gente falava só em Dr. Google. Hoje, na verdade, é Dr. Instagram, Dr. YouTube, Dr. TikTok, porque todas as informações estão ali. Só que são informações soltas, sem comprometimento ou com interesse de venda e que não fazem parte da tua rotina especificamente, da tua queixa específica, da tua realidade. A gente sempre fala no histórico do paciente, né? Qual é a tua história de vida? O que aconteceu até aqui? Tem comorbidades? Usou alguma medicação? Isso é muito importante para a gente tratar o indivíduo, né? Então, cuidado com as informações soltas na internet, porque elas realmente podem... Às vezes a gente acha que está ajudando, mas elas podem estar confundindo mais e elas podem estar adiando o tratamento tão importante que seja precoce. E tu sabe que eu vejo assim, internet cada um fala o que quiser. E pode publicar e não precisa comprovar nada para publicar aquilo. Tu fala o que tu quiser, dá qualquer opinião sobre qualquer assunto. E o que viraliza, né? É um super tratamento, uma novidade, uma coisa que ninguém sabe. É isso que viraliza. Então, por isso que surge tanta bobagem, tanta coisa que não tem fundamento. E as pessoas vão comprando aquelas ideias, né? De mil coisas que às vezes não servem para nada. Não tá tratando nada. Não tá tratando nada, exatamente. E acaba fugindo do cerne do problema. Isso. Até porque a gente, às vezes, não quer enfrentar um problema diferente, né? A gente quer fugir mesmo. Então, a gente acaba fazendo um monte de bobagens e não trata o que tem que tratar. Esses tipos de posts, por exemplo, assim, um problema, uma solução. Só que dificilmente, eu vou falar especificamente da perimenopausa e da menopausa, mas assim, na verdade, para tudo serve. A vida é um problema e uma solução. Porque as coisas estão muito conectadas, né? É um ser humano que está passando por muitas transformações. Então, tu não vai ter um suplemento que trate um problema e a vida resolveu. Ótimo, vamos para a próxima queixa. Não é assim, as coisas estão conectadas. São muitos problemas para a gente unir o quebra-cabeça para formar um diagnóstico e aí sim estabelecer o tratamento. Né? Tu sabe que tu fala, eu lembro assim da minha avó, muito antes de internet ou coisas assim, ela não fez reposição hormonal, não tratou nada disso. Ela tinha a bolsinha dos remédios dela. Que aí era isso aí, era um problema, uma solução. Ela tinha o Luftal, tinha o Plasio, tinha o isso, aquilo, que todas essas medicações ela usava diariamente. Fora as bobagens que as vizinhas diziam, suplementos, vitaminas, chá, que alguém dizia que emagrecia, que isso, que aquilo. Então, assim, em vez de estar tratando um problema, era aquela bolsinha que ela não podia perder de jeito nenhum. Tratar um monte de coisas, assim, é normal uma mulher de 40, 50 anos ter a sua bolsinha de remédios, de suplementos. E todos os dias tá usando medicação, né? Então, assim, eu tô com enxaqueca, então hoje eu uso medicação pra enxaqueca. Eu tô com dor no ombro. Aí tem a do ombro. Aí tem a dor no ombro. Eu tô sem dormir. Aí tem medicação pra dormir. Aí eu não tô rendendo, tô irritada, aí eu vou tomar uma medicação pra me acalmar. O que tá acontecendo? Exato. O que essa pessoa está enfrentando? Por que ela está simplesmente rotulando de forma tão fácil um problema e uma solução que, na verdade, não está solucionando nada, né? Exato. Então, a gente conseguir entender o todo é muito mais importante do que ouvir uma queixa específica, né? Sabe que uma coisa que eu tenho um ranço, que eu vejo na internet, aparece a pessoa assim com a sua mão, ou assim, a copo d'água com, sei lá, 15 cápsulas. Gente, não é normal isso. Não é normal. Não é normal uma pessoa saudável tomar 15 cápsulas por dia, assim. Agora, situação, eu tentando fazer com que a paciente ingira 25 gramas de proteína, e aí eu vou dar mais 15 cápsulas. Então, assim, ela já não tem fome de manhã para comer 25 gramas de proteína. Eu vou dar 15 cápsulas para ela. Por isso que eu digo, eu preciso entender a realidade daquela pessoa. Eu preciso tratar o indivíduo. Não aquilo que eu acho que vai fazer uma grande revolução na vida dela. Às vezes é um passo de cada vez. Às vezes eu preciso primeiro ajustar a proteína, conversar sobre a importância do exercício. Às vezes eu preciso primeiro entender o que está acontecendo, que aquela mulher não está conseguindo se alimentar, se tem um fator emocional a mais. E aí depois eu vou para o próximo passo. São degraus que a gente vai conquistando no entendimento desse indivíduo. Tem uma coisa que me incomoda também, já que tu usou esse exemplo. Perca 7 quilos em 5 dias. Venha para o curso tal. Gente... Eu quero, qual que é o curso? Quem é que vai perder 7? Que seja 5 quilos. Quem vai perder 5 quilos em 5 dias? A troco de quê? A que custo? Qual é o peso que é perdido? O que tu tá perdendo nesses 5 quilos? Se essa fórmula mágica existisse, a gente não estaria aqui hoje
se movimentando para falar sobre o assunto, porque o assunto já estaria resolvido. Exato. Mas o assunto é tão complexo que a gente está aqui debatendo, que daqui a pouco tem um podcast em outro lugar do país, com alguém debatendo isso também. Tem uma revista que está trazendo uma entrevista sobre esse assunto, tem um jornal que está trazendo o assunto. Então, e se a gente for enxergar, hoje tem uma movimentação no mundo inteiro para falar sobre perimenopausa e menopausa, de tanto que isso realmente está revolucionando o momento das mulheres. Então, a gente não pode reduzir a uma queixa uma solução. Né? E assim, uma queixa, uma cápsula, e não é isso, né? Não é isso. Muito distante. Antes, se fosse, seria muito melhor. Seria muito melhor, né? E tu falou uma coisa, se esse problema fosse tão simples de resolver, ele nem existiria mais, né? Então, assim, é um problema que é complexo, o tratamento é complexo, não é uma coisa... E outra coisa, falar em hormônios, é só tomar isso aqui que resolve. Não é receita de bolo. A medicação da Carol não vai ser a mesma da Joana, da Maria, por quê? Porque a gente precisa individualizar. Tem mulher que vai precisar de mais, tem mulher que vai precisar de menos. Às vezes, uma mesma dose para uma mulher não dá nem pro cheiro e para outra é uma superdosagem. Então, a gente tem que adequar isso, que é um desafio também, né? Então, e isso até é importante para os pacientes entenderem que não é uma consulta que resolve. Não. Né? É um acompanhamento. E até porque ela pode se manter estável, mas na maioria das vezes ela está passando por transformações. Então, daqui a 6 meses ela já não é mais a mesma, né? Hormonalmente ela não é mais a mesma e também já passou por situações... A própria vida não é só a questão hormonal que é cíclica. A vida da gente é cíclica. A gente passa por altos e baixos. Então, às vezes, a gente responde a um momento da vida que está mais estável, de uma forma mais tranquila. Daqui a pouco vem uma situação imprevisível, a gente se desorganiza e o impacto da perimenopausa chega com tudo. Chega avassalador naquele momento, porque eu não tenho estrutura para suportar aquela diversidade. Então, essa mulher muda ao longo dos meses... Sim. E o seu corpo acompanha essa mudança. Em alguns momentos vai ficar mais evidente a queixa X, em outros vai ficar mais evidente a queixa Y, e ao mesmo tempo esse corpo vai se transformando. Então não é uma consulta com uma receita de bolo que resolve a situação. Seria muito fácil. Se fosse, né? Se fosse, seria ótimo. E assim, o que eu gosto de dizer? Tratar menopausa é mais fácil. Por quê? É uma mulher que simplesmente não tem mais hormônio nenhum, eu vou dar a quantidade X e é o que ela vai ter, beleza. A perimenopausa não é assim. Por quê? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vai descendo ao longo do tempo, mas não é não é simplesmente descer. Uma queda linear. Não é uma queda linear. Então, tem momentos em que a mulher vai precisar de mais hormônio, em outras aquela quantidade vai ser demais, a gente vai ter que reduzir. Às vezes, as pacientes ficam muito bem durante um tempo e daqui a pouco me ligam, Júlia, parou de funcionar. Eu olhei, achei que estava vencido, a medicação não está vencida, não sei o que houve, não funciona mais. Por quê? Porque ela está num outro momento em que a produção dela diminuiu e agora ela precisa de mais. Exatamente. E vai ser assim. E esse é o desafio, porque às vezes acha que não, comecei essa medicação, é essa dose para mim. Vai até o fim da vida. Se fosse. Não é tão simples, né? Muito legal, Júlia. Eu acho que a gente abordou bastante do assunto. Foi um momento de bastante troca e a gente continua nas próximas. É verdade. Então tá. Até o próximo episódio, Próximo episódio.